Olá, professores e estudantes. Agora retornando para esse momento da nossa aula aqui com o professor Daison Jardim, de Ciências do 7º ano. Vamos ver aí o assunto de hoje, na nossa aula 37, objeto de conhecimento, as formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. E vamos ver detalhes aí das formas de propagação de calor e as unidades de medidas de temperatura. Então veja aí a nossa aula com o seu caderno e vá fazendo as suas anotações, tá bom? Então, depois de conhecer alguns conceitos relacionados à termodinâmica, à temperatura, ao calor, nós, nesse momento, iremos apresentar para vocês a transferência de calor. Então, o calor está relacionado ali com energia, energia de um corpo. E esse calor ele pode ser transferido de um corpo para o outro. E, geralmente, essa transferência acontece num corpo que tem uma temperatura maior, para um corpo que tem uma temperatura menor, Então, sempre tenta chegar ali no equilíbrio, dessa temperatura. E aí a gente vai observar que essa transferência de calor, ela acontece de 3 formas, tá? Então, o calor é justamente isso, é a energia que transfere de um corpo para o outro por causa da diferença de temperatura entre eles. E aí ela pode acontecer por condução, onde esse calor ele é conduzido, e a gente vai observar que é necessário um meio para que ocorra o processo de condução. Pode acontecer por convecção, onde é necessário também um meio para que ocorra a convecção ali daquele calor. E a irradiação, que é a única forma de transferência que não precisa de um meio, tá? Ela acontece ali no vácuo, por exemplo. E aí, para a gente representar a irradiação, nós temos já aí uma imagem, que já representa para a gente uma transferência de calor. Observamos aqui, em destaque o planeta Terra, e lá no final, aquela luz que vem é a luz solar, é a luz do Sol, tá? Então, esse é um tipo de transferência de calor. Essa temperatura que a gente recebe aqui na Terra, que aquece aqui a nossa Terra, é justamente a luz que vem do Sol. E a gente sabe que entre o Sol e entre o planeta existe um vácuo, Então, essas ondas eletromagnéticas de radiação solar, elas conseguem passar ali o vácuo e chega aqui no nosso planeta, tá? Então, esse é um exemplo de transferência de calor que a gente vai falar mais lá para frente. Vamos iniciar conhecendo a condução térmica. Olha só. Nos sólidos é a principal forma de transmissão de calor. E aí a gente trouxe uma imagem de uma panela, que a gente utiliza aí na cozinha para preparar os nossos alimentos. E os metais, eles são ótimos condutores de calor, tá? Então essa é uma característica dos elementos, dos objetos que têm metal na sua composição, tá? Então, a gente observa aí um exemplo de um objeto, de um material que é feito de metal e que ele é considerado um ótimo condutor de calor, Então, quando a gente vai preparar ali um alimento, por exemplo, o que eu faço? Coloco ali dentro da minha panela o alimento que eu quero preparar, Quero preparar um frango, vou colocar o frango ali, ligo o fogo, coloco a panela no fogo. E o que acontece com essa panela? Ela aquece, ela fica quente, e aí eu consigo preparar ali o meu frango, por exemplo. Então, essa condução que acontece é justamente devido ao material que é feito essa panela. O metal, ele é aquecido com muita facilidade, porque ele é um bom condutor de calor. Então, ele vai receber ali o calor do fogo, que está saindo do fogão, e ele vai aquecer. E aí, com esse processo de aquecimento, o alimento que está lá dentro também vai aquecendo, Então, vai ocorrendo ali uma transferência de calor. Vamos observar também a ação das partículas, das moléculas que compõem esses materiais. As partículas da região que recebem diretamente a energia externa,
elas vibram com maior intensidade e passam a se chocar com as partículas vizinhas a elas. Esses choques fazem com que a energia seja transferida e se propague pelo sólido. A capacidade de conduzir rapidamente o calor, ela varia entre os materiais. Tá? Então, essa informação é bem importante porque o que vai definir a temperatura de um corpo é justamente a agitação de suas moléculas. Quando um corpo ele é quente, né, quando ele está numa temperatura elevada, o que significa dizer? Significa dizer que as moléculas estão muito agitadas. Quando o corpo, né, está ali numa temperatura baixa, né, está mais frio, significa dizer que as moléculas estão mais paradinhas, mais quietinhas. Então, essa agitação de molécula é que define a temperatura de um corpo, né? E por isso que é possível pegar ali um instrumento, que é o termômetro, e verificar a temperatura do ambiente ou da pessoa, né? Porque a agitação das moléculas que define ali se a temperatura está alta ou se a temperatura está baixa. Então, se eu estou segurando ali no ambiente, né, numa colher que está quente, por exemplo, essa temperatura significa o quê? Que as moléculas que fazem parte ali daquele metal, elas estão bem agitadas. E aí elas acabam passando essa agitação para as outras moléculas. Por isso que ocorre essa transferência de calor. E aí, para a gente exemplificar esse processo, a gente trouxe uma animação que mostra para a gente justamente esse processo de condução de calor, onde a temperatura agita a molécula e ela vai sendo transferida para todo o metal. Vamos observar aí o vídeo e a gente já volta com vocês. Então, nessa animação, a gente consegue observar esse processo de condução, né? Então, a pessoa está colocando ali uma barra de ferro no fogo, a gente observa a agitação dessas moléculas, né? Porque elas estavam ali numa temperatura ok, mas o fogo fez com que a temperatura aumentasse. Então, como consequência disso, as moléculas que fazem parte ali daquele metal, elas ficam agitadas, como a gente observa nessas bolinhas em amarelo que estão representando, né? E aí ela vai passando por todo esse metal e é claro que vai chegar lá na mão desse homem. Chegou na mão do homem, essa mão vai esquentar, né? A gente não consegue ficar segurando algo quente aí. Ele, obviamente, né, vai soltar esse material porque ele vai estar muito quente. A temperatura vai estar muito elevada para que ele suporte, né? Então, a gente pode observar aí a condução através dessa transferência de calor e bem importante a gente observar essa agitação das moléculas, tá? E aí a gente trouxe alguns exemplos de materiais que são bons condutores de calor. Como eu falei para vocês, tudo aquilo que vem do metal, ferro, é um bom condutor de calor. E a gente trouxe aí diversos utensílios, né, que fazem parte, que na verdade que são feitos de metal. Aqueles que estão relacionados ali na nossa cozinha, as panelas, entre outros que a gente observa também nas indústrias, tá? Então a gente tem exemplos de bons condutores de calor, que são aqueles que são feitos de metal. Além disso, né, existe também aquele que são considerados isolantes térmicos, que tem um conceito totalmente diferente. O bom condutor de calor, como o próprio nome diz, ele consegue conduzir o calor. O isolante térmico, ele faz o contrário. Ele vai tentar ali, ó, manter a temperatura. E aí a gente tem alguns exemplos. O pelo de um cachorro, ele é um isolante térmico, tá? Ele consegue ali manter a temperatura daquele animal, do corpo do animal. Na segunda imagem, a gente observa uma pessoa que está ali com várias roupas de lã, com agasalho, cachecol. Por quê? Provavelmente esse ambiente está frio.
E aí a pessoa quer manter a temperatura do seu corpo. Para isso, começa a colocar ali roupas com tecido mais grosso, para aquecer mesmo o seu corpo e evitar ali essa troca de calor, né? Então ela tenta manter a temperatura corporal, né? Aquele calor que a gente sente ali no nosso corpo é justamente o calor da nossa temperatura, que fica ali aquecendo, né, através de um agasalho, por exemplo. E alguns objetos, né, utensílios do nosso dia a dia, como, por exemplo, colheres, que são feitas de madeira, né, também são consideradas isolantes térmicos, né? Quando a gente vai ali preparar um alimento, por exemplo, existe uma grande diferença, né? Se eu ficar mexendo a minha panela ali com uma colher de metal, vai chegar uma hora que essa colher vai ficar quente e eu não vou conseguir mexer a minha comida. Mas se eu pego uma colher de madeira para mexer ali, eu não vou sentir essa temperatura, porque a madeira, ela é um isolante térmico, né? Então ela evita essa transferência de calor. Existem também materiais que são feitos de silicone, né? Colheres de silicone que também são isolantes térmicos, tá? Então, assim como tem um bom condutor, tem aquele que vai isolar a temperatura e que é importante também para diversas situações, como a gente observou, né? Se eu quero, por exemplo, manter a temperatura da minha água, né? Estou levando uma água ali para um passeio, quero manter aquela água gelada. O que eu posso fazer? Posso colocar essa garrafa de água dentro de uma caixa de isopor ou então dentro de uma bolsa térmica, né? Porque ela vai tentar ali manter aquela temperatura, né, aquela temperatura mais baixa da minha água, tá? Então ele é bem importante para diversas ocasiões aí do nosso dia a dia. Conhecemos o processo de condução e agora a gente vai observar o que é uma convecção térmica, que é uma outra forma de transmissão, de transferência de calor. No caso da convecção térmica, olha o que acontece. Nos líquidos e nos gases, né? Ela pode acontecer nesses dois meios, no meio líquido ou no meio gasoso. O calor propaga-se por convecção, que é a transferência de calor pela matéria em movimento. Portanto, assim como a condução, ela não pode ocorrer no vácuo. O que a gente observou? Que no processo de condução, esse processo ele acontece no meio sólido, né? No processo de convecção, esse processo de propagação de calor, ela pode acontecer ali no meio líquido ou no meio gasoso, através de gases. E a gente observou o exemplo, que tem aí na nossa imagem, da geladeira. Esse exemplo é bem interessante, né? Porque no caso da geladeira, geralmente, né, o congelador fica em cima e a outra parte da geladeira embaixo, né? Aquela parte maior ali refrigerada. Por quê? No processo de convecção, a temperatura que é fria, né, a temperatura mais fria, ela tende a baixar, porque a densidade dela é maior. A temperatura quente, ela tende a subir. Então, no processo de convecção, com a temperatura fria mais em cima e a quente baixo, é o ideal para manter a temperatura ali de todo o equipamento, né? Então, a gente consegue observar esse processo de convecção, como, por exemplo, na geladeira. Por isso que, geralmente, o congelador, que tem a temperatura menor, né, que fica mais frio, fica na parte superior. E a gente trouxe uma animação que mostra pra gente justamente isso, né, o congelador lá em cima e o restante embaixo, porque o ar, né, frio, ele tende a descer e o ar que é quente tende a subir, tá? Vamos observar aí na nossa animação. Olha só, a gente está observando aí, né, o congelador. A gente observa que o ar frio tende a descer e o ar quente, que está representado pela setinha em vermelho, ele vai subir, tá? Então, esse processo de subir o ar quente e descer o ar frio é o que mantém a temperatura ideal, tá bom? Esse mesmo exemplo a gente consegue observar no ar-condicionado, né? Quando eu estou lá, quando eu observo, né, a localização do ar-condicionado, geralmente ele está lá em cima, na parte superior do meu quarto, da minha sala. Por que isso acontece? Pelo mesmo processo de convecção. Eu jogo ar frio, lá embaixo eu tenho o ar quente, o que acontece? O ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir devido à densidade desse ar. Nesse processo de descer o ar frio e subir o ar quente, depois de um certo tempo eu vou ter uma temperatura ideal no meu quarto, tá? Se o ar-condicionado estiver embaixo, pode acontecer sim de ter essa troca de temperatura, ela acontece, só que não é tão eficiente. Por isso que o ideal é colocar em cima,
porque o ar frio ele vai descer e o ar quente vai subir. E aí, para eu chegar na temperatura ideal de todo o ambiente, vai ser muito mais rápido, tá? Então, o processo de convecção acontece também nos ar-condicionados, por isso que é o ideal ficar na parte superior para chegar a uma temperatura ideal muito mais rápido e eficiente. E temos também outras informações quanto à convecção térmica, vamos observar aí com vocês. Os gases poluentes que saem do escapamento dos veículos e das chaminés das fábricas tendem a subir, pois estão quentes. Esse é um exemplo em que as correntes de convecção favorecem a dispersão dos poluentes, né? Então, esse é um fato bem importante. A gente consegue observar aí nessas imagens o processo de combustão de um carro. E aí, nesse processo de combustão, o que acontece? No escapamento dele sai esse gás poluente, nessa fumaça que é tóxica. E também nas indústrias, né, que eliminam ali gases que são poluentes. E esses gases, geralmente, eles saem numa temperatura mais alta, né? Eles estão mais quentes. A gente já sabe que quando a temperatura está mais alta, quando a temperatura está quente, ela tende a subir. Então, o que isso vai favorecer? A dispersão desses poluentes, né? Imagina só, eliminou ali aquele gás quente, tóxico, com poluentes, ele vai subir. E aí, subindo, né, a poluição, ela aumenta. Tá? Por isso que é bem importante a gente observar essas situações e evitar também, né, queima de combustíveis, né? É importante a gente tentar evitar isso justamente devido ao avanço, né, ao aumento da poluição. E a gente já sabe que existe essa relação com o gás quente, né? O ar quente ele tende a subir e aí aumenta a gravidade da poluição. E aí nós temos mais uma transferência de calor que é chamada de irradiação térmica. Vamos observar que ela também pode ser chamada de radiação. É uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem propagar-se no vácuo, não é necessário que haja contato entre os corpos para ver a transferência de calor. Todos os corpos emitem radiações térmicas, que são proporcionais à sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto irradia. Né? Então, esse é o conceito que define aí pra gente o processo de irradiação térmica. Né? Então, o que a gente observa aí como principal? É que ele consegue se propagar no vácuo. Não é necessário um meio sólido, não é necessário um meio líquido, nem um meio gasoso. No vácuo, ele também consegue se propagar. E o principal exemplo é a radiação solar. Né? A gente vai observar aí duas imagens que representam pra gente a irradiação térmica. Essa primeira imagem, né, ela mostra aqui pra gente, lá no fundinho, né, a gente tem aqui o Sol, vou mostrar aqui pra vocês, ele está no tamanho bem pequenininho, né, mas a gente sabe que o tamanho não é esse, né, a gente tem aqui, ó, o Sol, a luz solar vindo lá do fundo, e aqui a gente tem um planeta. O espaço entre o Sol e o planeta, existe um vácuo, né, só que os raios solares, através das ondas eletromagnéticas, eles conseguem chegar aqui e aquecer o nosso planeta para ter uma temperatura ideal de sobrevivência. Né? Então, esse processo onde ele consegue ultrapassar o vácuo, né, através do vácuo, é chamado de irradiação. E a gente observa que não é necessário um contato físico, né? A gente consegue sentir esse calor da energia solar. E aqui a gente tem um exemplo bem simples, né? Uma pessoa que está com frio, né? Aqui, ó, tá com meia, com agasalho, num ambiente que está bem frio. E aí, o que ela fez? Acendeu uma lareira. É necessário ela tocar nesse fogo? Não, né, gente? Nem pode, porque senão vai queimar. Então, o que vai acontecer? Ela vai receber esse calor através do processo de irradiação ou radiação térmica. E aí, com a lareira acesa, né, com fogo aqui, vai aumentar a temperatura desse ambiente e se tornar mais confortável para essa pessoa, tá? Então, a gente tem aí o exemplo de irradiação térmica. Não é necessário um contato físico, né? A pessoa consegue sentir ali a propagação e a transferência desse calor. Além disso, a gente tem um outro exemplo, que é o da garrafa térmica. Olha só. No exemplo da garrafa térmica, eu tenho aqui, né, algumas partes definidas da garrafa térmica.
tenho aqui a tampa, tenho aqui as paredes de vidro que são espelhadas, que acontece o processo de irradiação, e tenho aqui o líquido, né? A garrafa térmica, ela não aumenta e não diminui a temperatura desse líquido. O que que ela faz? Ela tenta manter a temperatura. E qual é o processo que faz com que a garrafa térmica consiga manter uma temperatura desse líquido? É justamente o fato dessa região aqui, ó, entre os vidros espelhados, ser um vácuo. A gente já sabe que o vácuo está relacionado com o processo de irradiação, né? Então, se tem um vácuo, o que significa dizer? Que não acontece o processo de condução térmica e também não acontece o processo de convecção. Por isso que esse vácuo é importante para tentar manter uma temperatura num tempo maior, tá? Então, ele não favorece a condução e não favorece a convecção. Além da parede de vidro espelhado, que faz o processo de irradiação para tentar manter também essa temperatura aqui por mais tempo, tá? Então, na garrafa térmica ocorre o processo de tentar manter uma temperatura num tempo maior. Ela não esquenta e nem esfria, tá? E aí o vácuo e o vidro espelhado favorece esse processo. E aí, né, para a gente observar os 3 tipos de transferência de calor, a gente trouxe para vocês uma outra animação, né? E essa outra animação, ela mostra os 3 processos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, vamos observando que eu vou explicando para vocês esse processo. Olha só, a gente observa aí uma panela, o fogo foi aceso. Nesse processo em que o fogo está aceso, ocorre o processo de radiação. Observe que o fogo está levando ali, ó, essa temperatura para aquecer essa panela. Dentro da panela, eu observo ali setinhas que estão em vermelho e em azul. Dentro dessa água, o que que acontece? O processo de convecção. Como assim? A água quente vai começar aquecendo onde? Vai começar aquecendo lá onde está o foguinho, né? Lá perto do fogo, no fundo da panela, vai ser a parte mais quente no início desse processo. Esquentou ali, o que que acontece? Quando esquenta, ela sobe. Então, quando ela sobe, a água que estava lá em cima fria, ela desce. Então, nesse processo, o que que vai acontecer? A água quente vai subindo e a água fria vai descendo, até chegar numa temperatura única para toda a água, tá bom? Para aquecer toda a água. E aí a gente observa o processo de convecção, essa troca de temperatura, né, através do meio líquido, no caso dessa água que está fervendo, ok? Lá no cabo dessa panela, se esse cabo for de metal, por exemplo, vai acontecer o processo de condução. Por quê? O fogo iniciou lá embaixo da panela, né, lá no fundo da panela. Só que a panela é de metal, o cabo é de metal. O que que vai acontecer? Vai aquecer, as moléculas vão agitar e uma vai transferindo para outra essa agitação. E essa agitação vai chegar até o cabo da panela através do processo de condução. Ela vai conduzir, vai transferir esse calor pela agitação das moléculas, tá? Então a gente consegue observar nessa água que está na panela ali, né? Coloquei água para fazer meu café, coloquei água para ferver. Eu consigo observar os 3 tipos de transferência de calor. A radiação, que vem do fogo, a convecção com a troca de calor dentro da água, ali na água, e a condução que acontece nessa panela, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, esses 3 processos bem importantes e que acontecem no nosso dia a dia, né? A gente está falando de coisas que acontecem no dia a dia. E aí nós trouxemos outros temas também bem legais para discutir, que é sobre a dilatação térmica. Olha só. Ela ocorre na maioria dos materiais, fazendo com que aumente as suas dimensões quando há elevação de temperatura e diminuam de tamanho quando são resfriados, tá? Então, o processo de dilatação está relacionado com a temperatura. Ela vai aumentar, na verdade, vai ocorrer a dilatação com o aumento da temperatura e vai diminuir quando ela é resfriada. Isso pode acontecer nos 3 tipos de meios: o meio sólido, o meio líquido ou o meio gasoso. E aí a gente trouxe para vocês uns exemplos que também fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente tem aqui o exemplo da construção de uma ponte, por exemplo. A ponte, né, se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer,
Na ponte, ela é produzida com esses espaços aqui, ó. Esses espaços, eles estão relacionados com o quê? Com a dilatação térmica. Porque o que acontece? Quando aumenta a temperatura, esse espaço ele tende a se juntar, né? Eles ficam mais próximos. E quando a temperatura fica mais fria, né? Fica menor a temperatura, ele tende a separar. Então, ele já é programado, né? Já é produzido pensando em quê? Na diferença de temperatura que acontece, né? Quando a temperatura está mais baixa e quando a temperatura está mais alta. E aí também, não sei se vocês já observaram, que geralmente a fiação que fica ali entre um poste e outro, ela não fica esticadinha, geralmente ela tem uma leve inclinação. Isso também acontece devido à diferença de temperatura, né, que pode modificar aqui, ó, o movimento desses fios, tá bom? Então, por isso que geralmente os fios, eles não ficam bem presos, né, bem alongados, eles seguem uma certa inclinação que é justamente devido a essa diferença de temperatura. E aí, quanto às medidas de temperatura, a gente trouxe para vocês instrumentos, né, que são utilizados para fazer essa medida. A gente tem aqui o termômetro comum, que é um dispositivo utilizado para medir a grandeza de temperatura. Aqui eu tenho um termômetro, que ele vai medir a temperatura corporal, né? A nossa temperatura geralmente é em torno de 36 a 37,5, né? A temperatura ideal do corpo. Acima de 37,8 já é considerada uma temperatura alta, né? Lembrando que o nosso corpo precisa de uma temperatura ideal para que ocorra o processo de metabolismo normal, né? Então, esse aqui é o termômetro corporal, que a gente consegue observar, por exemplo, se estamos com febre. E aqui é o termômetro relacionado ao clima, né? Onde ele vai observar ali, ó, qual é a temperatura do ambiente, tá bom? Então, são instrumentos que são precisos. Através da agitação das moléculas, eles conseguem definir ali qual é a temperatura ideal ou do corpo ou do ambiente. Muito bem, né? Já que estamos falando de termômetro, estamos falando de temperatura, de precisão, nós trouxemos para vocês 3 escalas termométricas. A gente vai observar que nós utilizamos aqui nessa imagem, né? E as que são utilizadas em outros países. Então, o que é uma escala termométrica? Ela corresponde a um conjunto de valores numéricos em que cada um desses valores está associado a uma temperatura. Aqui ao centro, eu tenho o termômetro que representa o grau Celsius. É esse que nós utilizamos aqui no nosso país, tá? Mas existem países que utilizam a escala Fahrenheit e tem países que utilizam a escala Kelvin. Mas a gente vai observar que existe uma diferença em relação à numeração, né? Eu tenho aqui, no caso da escala relacionada ao grau Celsius, uma temperatura que vai de menos 273 até 100 graus. E bem aqui eu tenho a representação de zero. Né? A gente sabe que abaixo de zero, né, as temperaturas estão mais baixas. E acima de zero são temperaturas mais altas. Tá? Então, quanto maior aqui a temperatura acima de zero, mais quente, né, está aquele local. Quanto abaixo de zero, significa dizer que mais frio está aquele local. Então, o que vai definir com precisão, né, a temperatura é justamente essa escala aqui, ó, de graus Celsius, tá bom? Então, a gente pode observar aí junto com vocês, né, esses conceitos relacionados à temperatura, conceitos relacionados à propagação de calor e a importância também de utilizar esses termômetros para definir uma temperatura, né? Por exemplo, se eu estou sentindo ali que meu corpo está quente, né? Um exemplo bem clássico. Estou sentindo que meu corpo está quente, eu falo que, eu estou com febre. Não, né? É necessário que eu tenha um termômetro em casa e que eu faça ali, né, essa medição e que eu verifique quantos graus está presente ali. Se for acima de 37,8, sim, estou com febre e vou procurar um médico. Mas se não for, significa dizer só que o meu corpo está quente, tá? Então, ter esse termômetro é bem importante para a gente ter essa precisão, tá? Ter a temperatura correta ali que está acontecendo ou no meu corpo ou também no ambiente que eu posso fazer essa verificação.
tá? Então espero que vocês tenham compreendido e essa foi a nossa aula de hoje.